Existe um instante na vida em que nada muda por fora, mas tudo começa a se reorganizar por dentro. Não é um momento barulhento. Não vem com avisos. Não traz sinais imediatos. É um ponto silencioso da consciência em que a mente para de resistir e o coração para de lutar contra o tempo. É nesse espaço que o impossível começa a perder força. Napoleon Hill ensinava que a realidade externa nunca responde ao desespero. Ela responde ao alinhamento. Antes que qualquer mudança se manifeste, algo precisa se ajustar internamente. A mente precisa sair do estado de defesa e entrar no estado de criação. Muitas pessoas acreditam que fé é insistir para que algo aconteça. Mas fé verdadeira é diferente. Fé é quando você descansa internamente, mesmo sem provas visíveis, porque entende que o processo já está em movimento. Talvez você tenha vivido perdas que não entendeu, portas que se fecharam sem explicação, planos que não avançaram, mesmo com esforço. Mas existe uma inteligência maior, que opera além do entendimento imediato. E muitas vezes, aquilo que parece atraso é proteção. Aquilo que parece fim é apenas realocação. Nada se perde quando a mente está sendo preparada. Hill dizia que toda adversidade carrega uma semente invisível de benefício equivalente. Não porque o sofrimento seja desejável, mas porque ele força a consciência a amadurecer. A mente que atravessa a dificuldade sem endurecer se torna mais precisa, mais estável e mais apta a sustentar o que vem depois. Existe um tempo em que o universo não entrega, ele treina. E esse treino não acontece fora. Acontece na forma como você pensa quando ninguém está vendo. Na maneira como você fala consigo mesmo no silêncio. Na escolha entre confiar ou se fechar. Quando a mente começa a se alinhar, algo curioso acontece. A ansiedade diminui, mesmo sem respostas. A pressa perde espaço. A necessidade de controle enfraquece. Isso não é desistência. É maturidade espiritual. Há um princípio profundo que poucas pessoas compreendem. O novo só se aproxima quando o velho perde autoridade emocional. Enquanto você se apega à dor, ao medo ou à narrativa antiga, a mente permanece ocupada demais para sustentar algo maior. Mas quando você solta internamente, mesmo sem entender tudo, o espaço começa a se abrir. E o espaço é onde o impossível encontra passagem. Você não precisa forçar sinais. Não precisa caçar confirmações. Não precisa convencer ninguém. Quando a mente entra em coerência, a vida responde com sincronia. Ideias começam a surgir de forma tranquila. Pessoas aparecem no momento certo. Decisões que antes pareciam confusas se tornam óbvias. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de perceber. A Bíblia já dizia que tudo tem um tempo determinado, e esse tempo não é cronológico, é consciencial. Há momentos em que você ainda não está atrasado, apenas não está pronto. E quando a prontidão acontece, o movimento é inevitável. Por isso, não se assuste se, nos próximos dias, você perceber pequenas coincidências, conversas que tocam exatamente no ponto certo, mensagens que chegam na hora exata, intuições mais claras. Isso não é acaso, é alinhamento. Napoleon Hill afirmava que a mente humana, quando focada e em paz, entra em sintonia com forças que não operam pela lógica comum. Não é magia, é lei. A mesma lei que faz uma semente romper a terra quando o tempo interno chega. Você não precisa acelerar o processo. Precisa apenas não sair dele.
Confie no que está sendo construído em silêncio. Confie no que está sendo reorganizado nos bastidores. Confie no que você ainda não vê, mas já começou. O impossível não acontece de repente. Ele acontece quando a mente finalmente para de sabotar o caminho. E quando isso ocorre, a vida não precisa ser convencida. Ela simplesmente coopera, porque quando a mente se alinha, o impossível encontra espaço para existir. Existe um estágio da jornada em que o invisível começa a agir de forma mais intensa do que o visível. É quando você já não está mais lutando contra a realidade, mas também ainda não recebeu aquilo que espera. Esse espaço intermediário costuma ser desconfortável para muitos, porque ele exige algo raro: confiança sem garantias. A mente comum se inquieta nesse ponto. Ela quer provas, datas, sinais claros. Mas a mente treinada compreende que o processo mais poderoso acontece longe dos olhos. Napoleon Hill dizia que a maior parte das pessoas desiste exatamente quando a engrenagem invisível começa a girar a seu favor. Quando você permanece firme mesmo sem aplausos, algo se reorganiza internamente. O medo perde voz, a comparação perde força, a necessidade de aprovação externa diminui. E essa mudança silenciosa é decisiva, porque o mundo responde não ao que você pede, mas ao que você sustenta internamente como verdade. Há um princípio espiritual que rege toda a expansão: nada cresce em terreno instável. Se a mente está cheia de dúvida, pressa e ansiedade, qualquer conquista se torna pesada demais para ser mantida. Por isso, antes de entregar mais, a vida fortalece o interior. Talvez você tenha sentido em algum momento recente uma espécie de pausa forçada, como se tudo tivesse desacelerado sem aviso. Isso não é estagnação, é recalibração. É a consciência sendo ajustada para um nível mais alto de responsabilidade e clareza. Napoleon Hill ensinava que prosperidade não é apenas receber, é estar preparado para sustentar. Muitas pessoas até alcançam algo maior, mas perdem porque não construíram a estrutura interna necessária. Por isso, o verdadeiro progresso começa quando a mente aprende a permanecer estável, mesmo diante da incerteza. Nesse ponto, a fé deixa de ser esperança distante e passa a ser postura. Você não precisa repetir frases em voz alta para convencer ninguém. A fé madura se manifesta na forma como você reage, decide e espera. Ela se revela no silêncio confiante, não no desespero barulhento. Existe também uma limpeza acontecendo. Pensamentos antigos, crenças herdadas, histórias de limitação começam a se dissolver. Algumas ideias que antes pareciam normais passam a incomodar. Certos ambientes já não fazem sentido. Isso não é rejeição ao mundo, é crescimento interno. Quando a mente muda de nível, ela naturalmente muda de ambiente. Outro sinal desse alinhamento é a clareza súbita. Decisões que antes eram adiadas começam a se definir. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você deixou de negociar com o medo. Hill afirmava que a indecisão é uma das maiores causas de fracasso, pois mantém a mente dividida e enfraquecida. Quando você escolhe com consciência, mesmo que o caminho ainda não esteja totalmente visível, você libera energia. E essa energia começa a atrair recursos, ideias e conexões que antes estavam fora do seu campo de percepção. Nada disso acontece por acaso. Existe uma ordem trabalhando.
Uma inteligência que responde quando a mente entra em coerência. Não é sobre controlar o futuro, mas sobre se tornar a pessoa capaz de caminhar até ele sem se perder. Se você chegou até aqui, é porque algo em você já compreendeu. A mudança real não vem de fora para dentro. Ela nasce no ponto em que você para de resistir e começa a cooperar com o processo. E quando isso acontece, o invisível deixa de ser mistério e passa a ser aliado. Há um princípio eterno registrado nas Escrituras que governa toda a realização verdadeira. Nada floresce fora do tempo certo. A Bíblia afirma que há tempo de plantar e tempo de colher, e entre esses dois momentos existe o período da fé silenciosa. É nesse intervalo que muitos se perdem, não porque a promessa falhou, mas porque não compreenderam o processo. Fé bíblica nunca foi sinônimo de pressa. Ela é constância, é permanecer alinhado, mesmo quando os sinais externos ainda não confirmam nada. Abraão não recebeu o cumprimento da promessa no dia seguinte ao chamado. José não chegou ao governo antes da cova e da prisão. Davi não assumiu o trono antes do deserto. Em todos esses caminhos, o propósito estava ativo muito antes da colheita aparecer. A fé que sustenta não é emocional. Ela é posicional. É a decisão interna de continuar andando, mesmo quando a paisagem não muda. A Escritura diz que o justo vive pela fé, não pela evidência imediata. Isso significa que a direção vem antes da confirmação. Propósito, na visão bíblica, não é apenas destino final, é formação diária. Enquanto a colheita ainda não chegou, o caráter está sendo preparado. Enquanto a porta parece fechada, a mente está sendo fortalecida. Deus não entrega plenitude a uma consciência instável. Por isso, antes de ampliar territórios, Ele amplia a estrutura interior. Toda semente carrega uma promessa invisível, mas também exige profundidade. A parábola do semeador revela que não é a qualidade da semente que falha, mas o estado do solo, onde há superficialidade, a promessa não cria raiz. Onde há constância, silêncio e permanência, o crescimento acontece naturalmente. A fé alinhada ao propósito gera descanso interior. Não um descanso de inércia, mas de confiança. A Bíblia ensina que aquele que crê entra no descanso. Isso significa agir sem desespero, plantar sem ansiedade e esperar sem medo. A colheita não é arrancada do tempo. Ela responde à maturidade. Há pessoas que oram por abundância, mas ainda pensam com escassez. Pedem expansão, mas vivem presas a crenças antigas. Por isso, a palavra ensina que a renovação da mente antecede a transformação da vida. Quando a mente muda, o campo se torna fértil. A colheita bíblica não é apenas material. Ela se manifesta em paz, discernimento, estabilidade emocional e clareza de direção. E, curiosamente, quando essas dimensões internas se alinham, o externo começa a se organizar com mais fluidez. O apóstolo Paulo escreveu que aquilo que o homem semeia, isso também colherá, não apenas em ações visíveis, mas em pensamentos sustentados, decisões repetidas e posturas mantidas no secreto. O céu responde ao que é cultivado em silêncio. Quando fé e propósito caminham juntos, a espera deixa de ser sofrimento e se transforma em preparação. E quando a preparação se completa, a colheita chega sem alarde, mas com precisão. Não vem para provar nada a ninguém.
mas para confirmar aquilo que já estava estabelecido por dentro. A Bíblia chama isso de fidelidade. Permanecer firme quando ainda não há aplausos. Confiar quando ainda não há sinais. Continuar plantando mesmo quando o campo parece vazio. E é exatamente nesse tipo de solo que as maiores colheitas nascem. E talvez, neste ponto, você compreenda algo que antes parecia distante. A vida não se transforma no barulho das expectativas, mas no silêncio das decisões internas. Nada do que é verdadeiro nasce da ansiedade. Tudo o que permanece nasce do alinhamento. Há um tempo em que Deus trabalha fora do alcance dos olhos, ajustando caminhos, fechando portas que não sustentariam, o que você está se tornando e preparando encontros que só fariam sentido depois da maturidade. Nem todo atraso é negação. Muitas vezes é proteção, muitas vezes é preparação. A fé que move montanhas não grita, ela permanece. Ela continua plantando quando o campo ainda parece vazio. Ela confia mesmo quando não há sinais claros. E é essa fé silenciosa que constrói uma colheita estável, não passageira. Você não chegou até aqui por acaso. Nenhuma mensagem encontra uma consciência despreparada. Se essas palavras tocaram algo dentro de você, é porque um ciclo interno já começou a se mover. Antes da colheita externa, sempre há um reposicionamento espiritual. Antes do novo se manifestar, o antigo precisa perder autoridade. Não se apresse em provar nada. O que é construído no tempo certo não precisa de defesa. Continue alinhando seus pensamentos, suas escolhas e sua postura. A Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Fidelidade aqui não é perfeição, é permanência. Permaneça quando o mundo sugere desistência. Permaneça quando o resultado ainda está em formação. Permaneça quando a única evidência é a paz que começa a se instalar por dentro. Essa paz é sinal de que algo já foi ajustado no invisível. A colheita não vem para quem corre atrás. Ela se manifesta para quem se torna compatível com ela. Quando a mente se alinha, quando o coração se aquieta e quando as ações seguem uma direção clara, o fluxo se estabelece naturalmente. Leve este conteúdo com você como prática silenciosa, não como empolgação passageira, mas como consciência diária. Observe seus pensamentos, honre suas decisões, proteja sua fé. Nem todos entenderão seu processo, e isso não é um problema. O campo não explica à semente como crescer. Se este vídeo encontrou eco na sua jornada, escreva nos comentários uma frase simples, mas carregada de significado. Eu confio no tempo da minha colheita. Esse gesto não é para o algoritmo, é um selo interno de alinhamento. E se você deseja continuar recebendo mensagens que fortalecem a mente, aprofundam a fé e conduzem a uma prosperidade consciente e estável, permaneça neste canal. Aqui cada conteúdo é um convite ao crescimento silencioso, à clareza espiritual e à construção de uma vida que não depende do caos externo para se sustentar. Fique em paz, fique firme e lembre-se, o que é plantado com fé, regado com constância e alinhado com propósito, inevitavelmente floresce.